Uma boa tarde, Deus abençoe a cada um. Estou dirigindo aqui e sentindo no coração de compartilhar esse vídeo. Uma boa tarde a todos, Deus abençoe cada um. Quero gravar esse vídeo para sair da inércia, né, de algo que eu tenho no meu coração há muito tempo, de fazer algo para o reino de Deus. E estou tentando, por meio desse vídeo aqui, vencer a timidez, vencer a vaidade, com medo da exposição, né? E para isso eu estou tentando olhar para as coisas como fazendo para Deus, sem me preocupar com a minha autoimagem, porque o Evangelho nos constrange a isso e nos ensina isso. Nós nos privamos de fazer algo para o reino de Deus com a preocupação do que os outros vão falar, de quais serão as críticas. Então, na verdade, a gente vai ver que a gente está muito mais preocupado em defender a nossa autoimagem do que propriamente defender o Evangelho. O que nós somos chamados para fazer enquanto novas criaturas é defender o Evangelho, para que não viva nós, mas Cristo, né? Nós possamos morrer para nós mesmos. E esse é o meu objetivo: servir por meio desse canal, por meio desses vídeos, e ao mesmo tempo mortificar a mim mesmo, mortificar as minhas vaidades, mortificar o que eu gostaria de fazer. E pensando sobre isso, sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, eu quero dividir uma meditação bastante objetiva com vocês. Tenho muita dificuldade de ser objetivo, mas vou me esforçar para sê-lo. Eu tenho pensado muito num assunto pelas Escrituras. O assunto é como nos reconectar a Deus. Tem uma pregação bastante famosa, não esqueci o nome do pregador agora, que fala, depois vocês podem pesquisar aí, assistir. E o nome da pregação, o título da pregação é Reconstruindo o Altar Perdido, ou Reconstruindo o Altar Quebrado, algo desse tipo. E trata justamente disso, de uma reconciliação com Deus. Nós temos a promessa da reconciliação, nós temos um ministério, não só a promessa, mas o ministério da reconciliação, o apóstolo Paulo nos fala. A ideia é que Cristo, por meio da sua morte, da sua vida, morte, ressurreição e ascensão, ele nos reconciliou com Deus, nos reconectou, nos religou. Inclusive esse é o sentido da palavra religião, é religar-se com Deus. Então num primeiro momento, a resposta mais imediata que nós temos, claro que quando se fala sobre o restaurar e consertar um altar que está quebrado, é uma referência ao Antigo Testamento, em que o culto era oferecido por meio de um altar. Então fala sobre a nossa comunhão com Deus, sobre reconstruir a nossa reconexão com Deus. Mas a interpretação imediata do Novo Testamento é que, por meio de Cristo, nós estamos reconectados com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. Porque nós tínhamos perdido, nós tínhamos nos tornado inimigos de Deus, naturalmente falando, por meio do pecado que entrou por meio de Adão, do qual todos nós somos participantes, toda a posteridade de Adão. Então, como que eu, sendo um ímpio, eu posso me reconectar com Deus? Ou conhecer a esse Deus? Ou então, como que eu, tendo uma vez conhecido também essa graça, ou mesmo talvez estando na igreja, mas eu cheguei em tal grau de esfriamento em que eu simplesmente me tornei uma pessoa desviada estando dentro da igreja, o que é uma condição ainda pior. Mas o fato é que a misericórdia de Deus está estendida para nós, e a palavra de Deus nos oferece um método, tanto para se não conhecemos e queremos conhecer, como se uma vez desviado nós desejamos nos reconectar com Deus, nos religar a Deus novamente, voltar a ter comunhão com o nosso Deus. E essa meditação me sobreveio porque eu sou participante disso. Eu já vi isso já aconteceu comigo. Eu já me desviei estando dentro da igreja, eu já me esfriei, já perdi a minha comunhão com Deus, a minha conexão com Deus, o meu contato com Deus estando na igreja, ouvindo pregações, cantando, adorando, exteriormente falando.
E o que eu percebi foi o seguinte: é perfeitamente possível você estar na igreja e estar longe de Deus. E alguns com mais tempo de fé talvez saibam disso também, por experiência própria. E pensando sobre esse assunto, eu conheci um louvor, um hino, né, uma música do Voz da Verdade, intitulada A Procura. E ela retrata justamente esse cenário. O personagem inicial ali, que é interpretado pelo cantor que dá início ali, ele começa a relatar que ele ouviu falar sobre Jesus. Ele fala: eu ouvi falar do amor, das suas maravilhas, ouvi sobre suas curas, sobre o seu consolo, sobre todas as coisas boas que se ouve quando ouvimos a pregação do Evangelho, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E ele fala que começou a nascer um desejo incessante no coração dele para procurar, daí o nome do hino, A Procura. E ele fica nessa procura incessante, clamando a Deus para conhecê-lo, procurando a melhor forma de conhecê-lo, que é justamente o nosso assunto. Ele estava procurando se ligar a Deus, se reconciliar com Deus, se reconectar com Deus. E o que ele relata ali, ele pode estar falando sobre ter conhecido, estar desejando conhecer, nunca tendo conhecido, ou pode ser aplicado àqueles que também precisam se religar a ele, porque não ouviram só falar, mas experimentaram. Ou experimentaram curas, testemunhos maravilhosos, transformação de vida, novo coração, mas por uma série de fatores pecaminosos se desviou. Então esse personagem, ele fala sobre mim e sobre você, seja nós não tendo conhecido o Evangelho ou já tendo conhecido. E ele vai falando que desejava conhecê-lo, e então entra a voz do Carlos Moisés interpretando dentro dessa música a fala de Jesus, a fala de Deus, a resposta de Deus para a procura daquele homem. E que, à luz das Escrituras, é perfeitamente coerente. É a forma que Deus responderia não só a ele, mas é a resposta que Deus dá a nós também, não só a quem está desviado, mas a quem também pode estar, não só quem não conhece, mas como alguém que pode estar desviado. E a resposta entra a voz de Carlos Moisés dizendo: eu estou aqui. Por todo esse tempo estive tão perto, você me procurava e eu aqui estava, por todo esse tempo, em todos os momentos. E a pergunta que se sugere, mais uma vez, não só para aqueles que não conhecem, como aqueles que conheceram e uma vez se desconectaram de Deus, tiveram seus altares destruídos por N fatores, por frustrações, decepções, tropeços em pecados. A pergunta que se sugere é: Senhor, se o Senhor esteve aqui todo esse tempo, como o Senhor está dizendo, e se o Senhor está aqui todo esse tempo, por que é que eu não te vi? Por que eu não te percebi? Porque muitas vezes nós não percebemos. Esse homem, esse personagem da música inicial não percebia, e nós também não percebemos. E a resposta de Jesus para ele é aquilo que nós encontramos em Mateus 24. Naquele dia, vocês me perguntarão. Naquele dia eu direi para vocês, né? Eu estou citando de cor aqui, mas vocês conhecem essa escritura. Ele falou: quando, Senhor? Como? Quando? E Jesus vai responder naquele grande dia, mas falando sobre hoje. Ele falou: quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive preso, você foi me visitar.
E aí você entende que quando que nós fizemos isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos. E a resposta nessa música é justamente essa. Quando, Senhor? E aí ele falou: eu tive sede e me deste de beber. Eu tive fome e me deste de comer. E estive nu e me vestiste. Ou seja, a forma de nos reconectar com Deus é nos reconectando com o nosso próximo. Com amor. Em amor. Eu não consigo amar a Deus senão no meu próximo. Isso é uma realidade bíblica. O que qualquer um talvez imediatamente responderia: não, a forma de se reconectar com Deus, de se religar a Deus é orando, é jejuando. E de fato, orar, jejuar nos ajuda nisso. Mas isso tem que culminar em algo, que é um benefício, um servir, uma manifestação de amor, uma intimidade em amor para o meu próximo. E aí nós nos lembramos de Tiago dizendo: como que você pode dizer que ama a Deus? Ele fala até apresentando num tom de... É uma fala que tem um tom de incoerência, de contradição. É uma contradição eu dizer, nas palavras de Tiago, é uma contradição eu dizer que amo a Deus, o qual eu não posso ver, e aborreço o meu próximo, feito à imagem e semelhança de Deus, a quem eu posso ver, a quem eu posso me relacionar. Quando você fez isso, quando você faz isso a um dos seus semelhantes, você está fazendo para Deus. Muito provavelmente você já teve essa experiência de fazer uma coisa, ainda que você não precisa promover aquilo, você faz aquilo em secreto, mas você ajudou uma pessoa ali, você se sente tão bem com aquilo. E essa coisa boa que você sente quando você ajuda os outros, isso é Deus. Isso é comunhão com Deus, é o que a Bíblia está dizendo. Porque você de alguma forma não percebe, mas você não sabe o porquê que aquilo te faz bem. Quanto mais você serve, quanto mais você se entrega, quanto mais você ajuda o seu próximo, mais conexão com Deus você está estabelecendo. E aí entra o que eu disse no início. Daí o princípio da palavra, o significado, né, o sentido etimológico da palavra, religião. Que nada mais quer dizer do que religar. Então, quando nós mais uma vez citando Tiago, olhamos para o livro de Tiago, ele fala assim: a verdadeira religião. Existe sim um conceito pejorativo sobre a palavra religião. Um conceito pejorativo sobre a palavra religião. E sim, pode, né? Nós estudamos alguns contextos que a tornam pejorativo, mas o sentido etimológico e o sentido que Tiago está usando, que é o sentido correto e positivo, o conceito positivo da palavra religião, que significa religar, ele faz a afirmação: a verdadeira religião, a verdadeira forma de se religar a Deus, a forma como nós estabelecemos conexão profunda, direta e agradável com Deus, não é orando, não é jejuando, ainda que você precisa fazê-lo, mas é visitando, assistindo, participando em comunhão de afeto com os órfãos e as viúvas. A religião que agrada a Deus, a verdadeira religião, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então nós podemos resumir aqui e criar uma doutrina específica, totalmente de uma interpretação imediata, de que então não é todos que eu tenho que ajudar para agradar a Deus, é especificamente os órfãos e as viúvas. Talvez seja uma exegese, uma hermenêutica muito equivocada, na minha opinião. Porque quando o Tiago fala sobre os órfãos e as viúvas, e você vai entender quem eram os órfãos e as viúvas, quais eram as condições dos órfãos e das viúvas, eram semelhantes a pessoas que, no nosso contexto de hoje, eram totalmente desprovidas de qualquer afeto, reconhecimento, porque simplesmente não tinham nada para oferecer para a sociedade naquela época. Porque uma mulher, quando o pai de família morria e aquela mulher se tornava viúva e aquela criança se tornava um órfão,
eles eram a escória da sociedade. Muitas mulheres teriam que, a partir de então, se prostituírem ou serem pedintes, virar pedidores de esmola, e por consequência também aquela criança ia ter que aprender a se virar. Era algo muito grave não ter, na sociedade da época, era muito grave você não ter o pai da família para trabalhar, para instruir, para fazer a parte religiosa que compete a ele. Em tudo, era indispensável. E aí quem se tornava os verdadeiros necessitados? Quem eram os mendigos da época? Quem eram as pessoas mais humilhadas e mais à margem da sociedade na época? Órfãos e viúvas. Então o Tiago está falando assim, ó, a maneira, em outras palavras, em palavras atuais, seria a maneira correta de se religar a Deus, de se conectar com Deus, de consertar o seu altar perdido, ou o seu altar quebrado, é você participando e ajudando nas necessidades daqueles que estão à margem de uma sociedade. Não só isso, mas dentro da nossa própria comunidade de fé. Pessoas menos favorecidas, pessoas com as quais, como eu vi recentemente um pastor falando, com as quais não é legal você postar foto, não é legal você postar. Tem pessoas que não é legal de você ser visto junto, que são um exemplo do órfão e da viúva que o Tiago está citando. Tem pessoas que têm uma má fama na igreja, tem pessoas que são difíceis de se conviver, que não são benquistas, que não conseguem vencer determinados pecados, ou o pecado dela se tornou dele ou dela se tornou público. E aí criou-se aquela mancha, aquela estigma sobre a vida da pessoa. Ou pessoas que estão aderindo à fé agora e que não conseguem furar as bolhas que já existem dentro da comunidade. E, por que não dizer, toda a sociedade. Ele não está falando sobre dar dinheiro apenas, sobre dar comida, mantimento apenas. Ele está falando sobre comunhão, recebê-los em comunhão. E aí fica ao seu critério entender o que é comunhão, o que a Bíblia está falando quando ela fala sobre comunhão. Nós não temos comunhão com Deus, por mais que oremos, jejuemos, pregamos, cantamos, ofertamos, dizimamos. Nada disso é conexão com Deus se nós não estivermos conectados com os nossos semelhantes. Que foi o que o Tiago falou, inclusive falando sobre a nossa língua. Dentro desse mesmo contexto ele fala, engraçado, né? Porque com essa língua nós bendizemos a Deus, louvamos, cantamos, te amo Deus, falamos sobre sua bondade, mas com essa mesma língua nós maldizemos o homem feito à semelhança de Deus. Mais uma vez ele apresenta como uma contradição. Você não pode falar bem de Deus sem falar bem do seu próximo. Você não pode se privar de falar palavras de maldição contra Deus, a menos que você se prive de falar palavras pejorativas acerca do seu próximo. Então nós estamos na expectativa muitas vezes de estabelecer um contato vertical com Deus, de baixo para cima. Sempre que precisamos, olhamos para o céu, imaginamos Deus lá no alto, lá no seu sublime trono de misericórdia, de poder, na glória inacessível, quando na verdade Ele quer que nosso contato com Ele seja verticalizado, seja vertical. É olhando para o lado, olhando para as necessidades do meu próximo. Porque o meu próximo, por mais bem socialmente ele possa ter também, isso se aplica também a pessoas que talvez estejam bem ali no ciclo da igreja, pessoas que aparentemente são santas, são piedosas, e que estão ali em comunhão conosco, que têm amizades, têm contatos também, só que pode ser que ele tenha algo específico, um pecado específico que ele não consegue vencer, que é diferente do pecado que eu não consigo vencer. E por ser um pecado diferente, eu sou tentado e levado a não ter paciência com aquilo. Então como que eu vou exercitar o reino de Deus e tudo que Cristo me pede, senão com a vida do meu próximo? E por que Deus está falando isso explicitamente na sua palavra? Que nós não falamos com Ele, não tratamos Ele bem se nós não tratarmos o nosso próximo bem. Nós não bendizemos a Deus se nós estivermos maldizendo o nosso próximo. Por que Ele está falando isso?
porque é o que Ele fez por nós por meio de Cristo. E o avanço, o progresso, a expansão do reino de Deus se dá em eu fazer e deixar e ser um canal livre para que eu possa fazer aquilo que Cristo tem feito por mim. Assim, o amor de Cristo não para em mim. O amor do reino de Deus continua por meio de mim. Aí eu vou dar frutos do Espírito. Aí eu vou ser um galho frutífero. Porque se Ele tiver misericórdia de mim, eu replico essa misericórdia ao meu próximo. Se Ele tem paciência e longanimidade comigo, eu replico isso e transmito essa mesma longanimidade para o meu semelhante. E assim nós vamos nos tornando um só. E cumprimos a oração de Cristo, que foi que eles possam ser um, como eu e o Senhor somos um. Uma unidade perfeita. Que é o mesmo sentimento, o mesmo laço, os mesmos entranháveis afetos e compaixões, como disse o apóstolo Paulo, sendo replicado de um para com os outros. Então essa é a forma que eu acredito, à luz das Escrituras, ser a melhor e mais eficiente forma de nós nos reconectarmos com Deus. É estabelecermos relacionamentos saudáveis. E é difícil isso, é muito difícil. Eu reconheço que é muito difícil. Eu reconheço que eu sou o primeiro a precisar exercitar isso todos os dias. Porque eu posso encerrar essa gravação e me injuriar com alguém no trabalho, com alguém da minha família, ter pouca paciência com aqueles que são os domésticos da fé. Então, isso requer, como tudo no Evangelho, a morte. Requer a mortificação do meu eu, do meu ego, das minhas vaidades, para que Cristo tenha um contato livre e que não seja eu vivendo, não seja eu expressando nada, mas seja Cristo por meio de mim, levando o seu amor e o seu reino adiante. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.